Salve, salve, canalhas do meu Brasil! Ó, é o seguinte, não tem desculpa para não assistir essa live. Bate-papo com o presidente do Santos, José Carlos Pérez, furo dos canalhas, canalice, né? O Milton Neves, cabeção, ficou puto da vida. Porque o presidente do Santos disse a mim e ao João Carlos Albuquerque que o Neymar nunca deve ser ou deveria ser processado pelo Santos, que não se processa um ídolo. Hein? E o Lucas Veríssimo, que ele disse que vai negociar, foi manchete até na Globo, plim plim, olha aí, ó, foi manchete a live dos canalhas. E ele disse também do Flamengo, que nem o Flamengo está imune a uma pandemia como essa, disse também que o Santos não é a favor da volta precipitada do futebol, disse muita coisa. Então, ó, assiste aí, faça sua inscrição, já fez sua inscrição no canal? A gente vem com tudo, hein? Vai aumentar o número de lives lá no UOL. Faça sua inscrição aqui no canal Os Canalhas, ative os sininhos, dê joinha. Se você achar joinha, né? Se não achar, não dê, não. Aí você dê joinha pra baixo. E ó, foi tão polêmica, mas deu tanto bafafá essa live aqui. Assiste aí, ó, canalha. O canal Os Canalhas tem o prazer de receber o presidente do Santos Futebol Clube, José Carlos Pérez, para um papo de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Porque eu fico pensando aqui, ser presidente de um clube com a história do Santos, e não só, ser presidente de um grande clube brasileiro, um clube com história, um clube internacional, um clube com uma folha de pagamento extensa, com jogadores de alto nível, deve ser uma honra, um prazer, mas deve ser uma dor de cabeça. Estou aqui com o Rodrigo Viana para bater um papo com o José Carlos Pérez numa semana conturbada, como se houvesse alguma semana pacífica na vida do Santos, hein, presidente? Seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Obrigado, João. É um prazer estar aqui no seu programa. E um abraço para o Rodrigo também. Você tem razão. Cada dia... eu digo que o futebol é tranquilo. Você assumir um clube é a coisa mais fácil, no bom sentido. Vencer a eleição, assume, é tudo uma maravilha. O que mata é as variantes, né? Futebol tem a variação, dívida, você assume o clube com uma dívida de um lado e a gestão do outro. Então, você tem receita, você tem que pagar o presente e pagar o passado. E, normalmente, quando você não paga o passado, há os bloqueios de conta. Eu, quando assumi o Santos em 2018, nós tínhamos 10 contas, todas elas bloqueadas, para você ter uma ideia. Premiação do Campeonato Brasileiro não tinha sido pago aos jogadores, férias dos funcionários, não tinha sido pago o salário dos jogadores, quer dizer... Pegamos o clube num pepino, as contas todas zeradas, obviamente, e aí eu tive que correr atrás e enfrentar. Eu vim do sistema financeiro e logo consegui, imediatamente, né, 2 dias depois, eu consegui o dinheiro para enfrentar essa situação que não era fácil. Presidente, o Ministério da Saúde, nesse dia 1º de maio, aprovou a volta do futebol. Sinalizou, o presidente Bolsonaro, a gente sabe que é a favor, há muita gente contra, de qualquer maneira, há uma aprovação do Ministério da Saúde. A Federação Paulista trabalha com uma data, o presidente Reinaldo não disse isso claramente, mas sabe-se que trabalha com a data do dia 17 de maio. O presidente do Palmeiras já se declarou contra. Queria saber do senhor, o Santos é a favor ou contra a volta do futebol no próximo dia 17? Olha, como o Santos é a favor do futebol, e não da volta precipitada, nós temos que pensar nos funcionários, nos jogadores, nos fornecedores, e tudo aquilo que rodeia um jogo de futebol, que é juiz, árbitro e etc. Tem centenas de pessoas que trabalham no jogo e que não aparecem, né, a televisão não mostra, obviamente, mas eu defendo a tese que o Santos só vai voltar quando o Santos tiver 100% da certeza e amparado pelas autoridades sanitárias e pelo governo do Estado, que é a autoridade máxima de cada Estado legislar sobre a situação. Então, nós recebemos, de fato foi feita uma carta agora da CBF, também recebemos,
dizendo que ela não se opõe a voltar desde que se cumpra alguns protocolos. Só que os protocolos são 5, 6 protocolos, e se um falhar, cai em cima do presidente. O futebol tem essa coisa. Quem paga a conta é o presidente, né? É o presidencialismo, mas, de qualquer maneira, a responsabilidade é muito grande. Só voltaremos se tivermos 100% de certeza, né, de que há uma segurança boa para retornar ao futebol. Presidente, eu tenho lido notícias de vários clubes brasileiros que estão reduzindo em 25%, em média, a folha de pagamento. Imagino que bom, por ser uma situação inédita, imagino que está causando uma série de problemas de administração, né, essa pandemia. Como é que o Santos está lidando com isso, né? Não dá para pagar salário, não tendo receita? Como é que é? Bom, vamos falar do mês de março, porque a gente parou lá para o dia 10 de março. Então já tivemos um mês sem receber nada da TV, né? Ela parou todos os pagamentos, e ficou difícil para a gente, porque o futebol, infelizmente, ou felizmente, há um passado não tão longe, né? Não tão longínquo, fez um acordo com a televisão e você tirou o torcedor do sofá, aliás, o torcedor do estádio e levou para o sofá. Então você compra um pacote hoje, assiste o campeonato inteirinho, todos os jogos do seu clube. Então isso a gente ficou dependente da televisão. Essa é uma grande realidade. Talvez seja a maior receita, né? Ou está próximo de ser a maior receita dentro de um clube, a televisão. Esse é ponto. Obviamente, como não recebe, você tem que pagar. O mês de março, que venceu em abril, nós fizemos o pagamento. Como o Palmeiras, nós somos um dos únicos times que pagamos integral. Te pagou sem nenhum corte, pagamos tranquilo. Agora nós temos o mês de abril, que está vencendo em maio. Esse de maio a gente fez um corte. Até R$6.000, nós não vamos cortar nada, vamos pagar integral. E quem receber mais de R$6.000, nós estamos estudando um percentual, estamos em negociação, envolve sindicato, envolve jogador, envolve funcionário, mas não vai ter saída, nós vamos ter que fazer. Até porque futebol não tem mágica. Se de um lado você não recebe, do outro você não paga. Né? A Globo fala isso pra gente. Olha, eu não estou recebendo, nós não estamos recebendo, e da mesma maneira não posso pagar por um produto que não está sendo me entregue. É uma situação muito difícil. Pelo que uma parcela da Globo, presidente, desculpa, João, uma parcela, pelo que me consta, uma parcela do Campeonato Paulista, né? Está faltando uma parcela do Campeonato Paulista, ressaltando que é uma competição, para nós, muito valiosa, em todos os sentidos, e também financeira, porque ela paga mais do que se bobear. Primeira fase de Libertadores, segunda fase de Libertadores, pagam muito mais que isso. Então, é um campeonato valorizado, um título também de campeão paulista é super valorizado. Muita gente fica naquela, Paulistinha, só que todo mundo quer ganhar, todo mundo quer vencer. Né? Quando entra em campo, os caras se desdobram, porque é um título e você não pode fugir disso. Né? Então, como não pagou, a gente tem dificuldade, mas estamos aí fazendo acordos, vão pagar até 6 mil integral. A gente está fazendo uma forma aí de não os mais vulneráveis. Esse é o ponto. Bem. Não demitimos, obviamente, não está descartado que se durar mais 2, 3 meses, nós vamos ter que fazer alguma ação, não sei se demissão. Essa é a palavra que a gente tenta afastar da frente, mas ela nunca é descartada. Então a gente se preocupa muito com o quadro de funcionários, né? Que são aqueles caras que estão com você o mês inteiro, batalha, faz o clube avançar. A gente fez um clube profissional agora, não tem nenhum cargo de favor mais. Todo mundo tem a sua função dentro do clube, 4 executivos tocam o clube e, obviamente, eles têm os seus subordinados e eles é que determinam as coisas para o subordinado, até porque uma instituição tem que funcionar assim. Ô, presidente, como é que é a relação com a televisão? A televisão paga mês a mês, porque a gente sempre ouve notícias de que a televisão, a Globo, no caso, antecipou
a receita, né, o total do ano todo para algumas grandes equipes e tal. Como é que é a relação com o Santos? Olha, a relação com a Globo é excelente, né? Lembrando que a gente tem uma situação diferente da maioria dos clubes, né? Nós estamos acompanhados do Atlético Paranaense, do Internacional, do Palmeiras, você sabe, aquele contrato com a Turner, né? Agora a Turner também... existe hoje um descompasso, não existe harmonia nas transmissões da Globo sem que a Turner reclama. Né? Então ela reclama que às vezes transmite para a praça, ela reclama dos pacotes, que a Globo atua com um pacote em promoção e ela tem que fazer o mesmo, isso traz prejuízos. Nós estamos em conversação com eles para ver como a gente vai resolver a situação. Né? Ela paga em algumas parcelas, mas a televisão, desde o ano passado, ela passou a jogar todos os... a maior parte da grana fica para o final do ano. Por quê? Porque se fez aquele bojo, eu vou falar da Globo, Campeonato Brasileiro, fez um bojo embaixo, né, da pirâmide ali, na base, ela paga 40% de um valor que ela especificou, do pagamento do pacote inteiro da televisão para os 20 clubes da Série A, e todos recebem a mesma coisa. Só que o Santos não recebe a mesma coisa. O Santos recebe 48%, 50% do que os outros estão recebendo. E essa outra parte é a Turner que tem que pagar. Então, foi feito um negócio lá atrás, deram 40 milhões de reais de bonificação para se entrar nesse projeto em que a Turner tinha uma esperança, o esporte interativo junto, tinha uma esperança de montar um campeonato dividido, ter pelo menos 10 equipes da Série A, 10, 12 equipes, para equilibrar com a Globo. Mas não se atingiu esse número e ficou uma relação difícil. Mas estamos aí tentando resolver. A gente recebe uma parte... e a Globo, só completando, Campeonato Brasileiro, 40% bojo é igual para todo mundo, né? Depois tem aquela tabela de campeão, de ranking, né? O Santos foi o segundo. Então, o primeiro era 33 milhões e 800, o Santos era mais ou menos 31.800. O Santos e o vice-campeão, o campeão era muito próximo à premiação. Só que na hora de receber, nós sofremos um pênalti. Por quê? Porque a gente também está no esporte interativo, na Turner. E com isso, numa premiação de 32 milhões, nós recebemos 17. Perdemos 15 milhões. E aí aborreceu bastante. Vale a pena, presidente? Vale a pena peitar a Globo, presidente? Não. A Globo está no... A Globo, o argumento é correto. Ela diz, eu tinha um carro. Aí você me entrega um carro no ano seguinte com os 2 paralamas amassados. Óbvio que eu não vou pagar o carro o mesmo valor que eu pagava. Então, ela tem a razão dela, não dá para discutir. Então, não tem... Nossa relação com a Globo é excelente, de parceiro mesmo, e o Santos está muito feliz com a Globo e com a Turner também. A gente ia levando a situação, mas a gente também entende o lado da Turner também. Tem que entender os dois lados. Aliás, os 3, né? Presidente, o futebol, da maneira como ele é gerido atualmente, né, com uma elitezinha, grandes clubes, né, milionários, multimilionários, mas uma elitezinha, porque é muito pequena, ele vai acabar, presidente, se não tiver muito dinheiro, todo mundo vai ficar a ver navios e a assistir jogos dessa elite milionária na televisão? Olha, nós temos um problema que são os direitos internacionais, que era da TV e passou para os clubes. E os clubes tentam, de qualquer maneira, chegar no acordo, os 20 clubes, para que os nossos campeonatos vão para o exterior. É uma receita importante, em que eles estão tendo, porque a deles está vindo para o Brasil. Né? Você pode perceber que domingo você assiste jogo da Itália, jogo da Inglaterra, de tudo quanto é lugar, mas eles não assistem do Brasil. Por quê? Lá é só pay-per-view e tem que ter o canal da Globo lá para contratar esse pay-per-view. Né?
tem um pacote. Isso dificulta para os clubes. E quando você diz, nós vamos ficar olhando os milionários e o futebol aqui vai acabar, não. O nosso futebol, ele tem um potencial grande de crescimento, muito grande. Seja o que precisa, é aquilo que eu te falei. O governo socorre, a dívida paga em 30 anos, zera. O que os dirigentes fazem? Né? Eu não estou dando uma de Jesus Cristo aqui, mas os dirigentes começam a fazer dívida. Por quê? Porque tem uma para pagar. Entendeu? Então fica num ciclo vicioso. Você está pagando parcela do Profut, por exemplo, e ao mesmo tempo você já tem que fazer alguma conta aqui para poder se manter. O que nós precisamos é de autossustentabilidade. A gente só vai conseguir autossustentabilidade se o futebol estiver unido, se os 20 clubes estiverem juntos da Série A e os 20 da Série B. Para que você faça uma competição tipo Liga, da Série A e da Série B. É a única salvação, não tem outra, não tem duas. É uma saída. Você vê, o Flamengo foi ousado, né? Foi campeão brasileiro de forma merecida, mas, ao mesmo tempo, você vê, numa pandemia dessa, coloca todo mundo de joelho igual, porque a fonte é a mesma. Se a fonte morre para o Santos, vai morrer para eles também. Morre para todo mundo. Aliás, notícias desse sábado dão conta que o Flamengo já está... Fizeram uma junta lá dos jogadores, o Diego e mais alguns líderes, estão cortando os salários lá no Flamengo. O senhor disse esses dias ainda para o próprio UOL que, por enquanto, né, presidente, por enquanto, não estava cortando, mas já admitia que podia cortar. Vai cortar aí no Santos? Vai ter uma redução? Não vai? Olha, o dia que eu falei com jogadores, né, eu tive reunião na Federação Paulista, desci, fizemos uma reunião com todos os jogadores no início de março, coloquei para eles que eles estavam sendo liberados para ir para casa, para quarentena, falei de toda a preocupação com o que estava vindo, a gente já estava apavorado com o que está acontecendo agora, né? A gente estava vendo lá atrás, porque aconteceu na Itália, aconteceu na Espanha, aconteceu na França, né? Aconteceu na China, em todos os locais. Então a gente sabia que ia chegar aqui. E eu falei para os jogadores uma frase: esta é uma conta que terá que ser paga em conjunto. Todo mundo vai perder. Não adianta eu vir aqui dizer, olha, o clube tem sustentação para 1 ano, isso não é correto. Nós não temos, e ninguém tem. Ninguém, nenhum clube tem. Muito se fala, o Palmeiras tem a Crefisa, mas também tem suas dificuldades também. Né? Tem dívida também. Exato, é verba, ele tem um orçamento. Ninguém te dá um dinheiro por um produto que não é entregue. Esse é o grande problema. Né? Então, falei para eles, vamos dividir isso aí. Né? Então, nós estamos conversando e eu acho que nos próximos dias deveremos ter um acordo. Um acordo bom para eles, o clube. Presidente, nós temos tantos assuntos interessantes, né, que eu vou mudar de assunto, porque todo mundo sabe, todo mundo que me acompanha, sou torcedor do Santos, trouxe até uma plaquinha aqui, olha, com o escudo maravilhoso do Peixe, com o meu nome. Isso aqui é um presente do meu amigo Malerba, lá de São Carlos. Que legal. E tem algumas surpresas aqui para mostrar para vocês ao longo dessa conversa, mas a torcida do Santos, de um modo geral, até agora não entendeu direito por que o louco do Sampaoli, no bom sentido, né? Não estou chamando-o de débil mental, o maluco do Sampaoli, que adorava Santos, que adorava jogar futevôlei na praia, que adorava andar de bicicleta por Santos, que achou demais treinar o time, e o time correspondeu à expectativa. Por que ele foi embora? Ele é um mala sem alça, presidente? Olha, eu vou até explicar direitinho isso aí. Vamos falar primeiro as qualidades, para depois a gente descer o porrete. Vamos falar bem. Um vice-campeão brasileiro. Alguns jogadores que nós contratamos hoje é um ativo valioso. Eu estou sentindo agora o número de clubes do exterior que vão voltar ao futebol em breve já estão consultando
né? Estão querendo fazer negócio agora. Então, eu não sinto isso nos outros clubes. Primeiro que o Santos tem um iluminado lá fora. Eu tive tradição, né? É impressionante, é impressionante. Eu fui com uma comissão da Prefeitura de Santos, e o Santos foi convidado junto. Era 20 minutos era negócio. 2 horas era futebol. Pra você ter uma ideia. Então, eles são vidrados no Santos. Nós fizemos acordos com eles que não foi feito com nenhum clube aqui do Brasil. Só o Santos eles queriam. É óbvio, por causa do Pelé e essa geração do Pelé foi uma geração que viajou o mundo inteiro. Né? Eu sempre olho os registros, né? Porque a gente tem agora os documentos lá, né? O Odir Cunha, que cuida de toda a nossa história lá, estamos salvando todos aqueles documentos que podiam ser perdidos, e não pode. Isso é uma obra-prima, né? Então, você percebe que o Santos jogava um dia sim, um dia não. E o Zito contava para mim, até antes dele morrer, o Zito falava, sabe o que acontece? A gente ia excursionar, eu jogava um dia sim, um dia não, e ainda ficar de madrugada jogando baralho. Você vê como era. Jogando baralho, ele falava para mim. É impressionante. E põe lá, a gente ganhava. Então, mas era um outro futebol, ele mesmo entendia. Claro. Hoje o futebol é mais força, mais... né? Mas eu entendo, voltando aí no nosso assunto, aí eu entendo de que o futebol brasileiro é viável, o Santos é viável, o Santos vai sair muito mais forte dessa crise do que estava, eu posso te garantir. Vai sair mais saudável ainda. Mas e o Sampaoli? Vamos votar no São Paulo. Eu tentei sair, mas vou falar. São Paulo é um mala. São Paulo teve dia que ele me ligava umas 30 vezes. Cara. Eu, de noite, tarde da noite, ele me ligava. Presidente, quer a Cueva, quer não sei quem. Pô, tá a lista aí contigo. E depois vai numa coletiva e fala assim, porra, contrataram o Cueva, mas tinha uma lista com 1.000. Como é que eu tinha uma lista com 1.000 jogadores, né? Eu falei para ele, qual é essa lista? Ele falou, não, modo de falar. Então, uma lista com 5 jogadores, mas, obviamente, o que nós queríamos era o Ricaute, que era o primeiro da lista, colombiano do Independiente de Medellín, mas, infelizmente, pediram um dinheiro muito grande, agora está 1/5 do valor, mas pediram um dinheiro muito grande, e a gente acabou optando para aquele que era mais fácil e que nos foi dividido por 3 anos. Você não paga agora, paga em 20, 21, 22. Como vim de mercado financeiro, nós fizemos o cálculo. Obviamente, se contar juro, correção monetária, e não tinha esse juro, correção monetária, obviamente, valeu a pena. Valeu a pena. Né? O São Paulo era assim. O São Paulo ele ia para o jogo. Eu até eu vou analisar uma coisa para vocês. O São Paulo cresceu. Ele veio aqui embaixo. Quando eu fui buscar ele, e eu mesmo, eu fui buscar o São Paulo, ele estava aqui. A gente nem podia... Entrava no ônibus de chapéu para não ver que era ele. Os caras estavam querendo pegar ele lá. Por causa da Copa. Né? Só que ele veio no Santos e ele casou com o time do Santos. E aí ele começou a crescer. Chegou uma hora, ele estava maior que o Santos. E quando virou maior que o Santos, ele virou presidente do clube. Né? Eu, como presidente, não sou maior que o Santos, mas ele ultrapassou o presidente e é maior do que presidente, do que o clube. Né? Virou um superstar. Era um gênio. Eu considero ele ainda um gênio. Nos treinamentos é impressionante. Ele tinha uma coisa que ele fala para mim, presidente, treino para mim é como um jogo. É um jogo. Você vê. Então, os caras corriam, né? Para valer. Se estivesse no treino, senão perdia a vaga. Tanto que de vez em quando ele tirava um, o cara não aparecia mais. Né? Tentamos fazer de tudo pelo São Paulo. Tudo. Tudo que ele pedia, a gente corria atrás. Então, ele não pode reclamar. E sempre ele tinha uma coisa que ele dizia, esse elenco é fraco. Eu falei, pô, mas você que pediu, cara. Não, é fraco, não sei o quê. Só que gozado, ele foi para o Atlético e está pedindo meio time do Santos. Eu não entendo essa matemática. Era fraco, mas ele agora quer. Quer dizer, né, ele sentiu lá. Não, e foi vice-campeão brasileiro, né?
Na frente do Palmeiras, pô. Sem dúvida. Vice-campeão brasileiro, com jogadores que hoje são ativos, que vai render um bom dinheiro, né? Nós temos Sacha, nós temos Marinho, Diego Pituca, nós temos Soteldo. O Soteldo hoje, o mundo quer o Soteldo. Porque é um dos únicos jogadores que tem hoje no Brasil, talvez na América Latina, que decide um jogo. Ele decide o jogo. Esse é uma joia. E é uma grande... É verdade. O Sampaoli recebeu tudo que tinha para receber do Santos, presidente? Olha, recebeu tudo, mas chegou uma hora que ele falou, não, eu vou me embora, tal, antes de terminar o campeonato, e tinha uma cláusula de premiações. E uma das cláusulas não foi colocada na premiação por conta do jurídico e por conta dele também, né? Eles não conferiram. E aí o comitê gestor falou que é justo, incluímos a premiação do Campeonato Brasileiro, que era campeão ou vice-campeão. Como ele foi vice-campeão, ele recebeu um prêmio menor, mas recebeu, ele tem para receber esse prêmio, mas tem uma grande coisa. Ele exigiu que tirasse a multa. E nós dissemos para ele, nós vamos tirar a multa a partir do dia 10 de dezembro. Porque ele, não, eu trabalho mais tranquilo, sem a multa. Tiramos a multa a partir do dia 10. Só que no dia 8, eu chamei, e aí nós fomos para a sala, fizemos uma reunião que foi super tumultuada, né, de muito grito. Né, eu não sou de perder paciente, mas perdi. Então, a questão toda é que lá ele pediu demissão. Aqui eu não fico se não me dar 100 milhões de reais para gastar com o jogador. E quem contrata sou eu. Eu falei, pô, agora assumiu de vez o cargo. Eu falei, não, primeiro que eu não tenho 100 milhões. E segundo, que não é assim que se contrata. A gente tem que ter o perfil, tem que ver. A gente teve um erro do Cueva, né? Que é um grande jogador, ia bem nos treinos, mas era malucão também. E acabou dando problema. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu expliquei para ele, não, 100 milhões. Senão me vou embora. Com 8 testemunhas. 8 na sala. Pra você ter uma ideia, deu aquele bafafá, tudo, e aí ele saiu bravo. Tchau, presidente, eu não tenho nada. Desculpa aí, alguma coisa. Mas ele saiu, a verdade, e quebrou um contrato, porque a multa existia ainda. O que nós fizemos? Nós entramos na justiça e pedimos o pagamento da multa, porque a multa é de ambos os lados. Não existe unilateral, né? Claro. Nesse caso. Se ele vai embora, paga, ou se eu mandar embora, eu pago. E é isso que está na justiça. Hoje está... E a comissão técnica dele também, né? E a maior parte da comissão já perdeu na justiça, e o dele está marcado, se eu não me engano, para 6 de maio ou 6 de junho, uma coisa assim. Mas com essa pandemia, o judiciário está parado, né? Então, é isso que acontece. O senhor acha que esse gênio indomável, que é o Sampaoli aí, que todos gostam e odeiam ao mesmo tempo, a mídia gosta muito do Sampaoli, que eles nos rendem muita notícia, né? E rende muitos títulos também, né? Indubitavelmente é um dos grandes jogadores do mundo. Mas o senhor acha que a coisa do ego, dele ter se sentido maior do que o próprio Santos, ele esqueceu que ele está no time do Pelé, sei lá. O senhor acha que esse foi, de fato, o fator determinante? Quer dizer, se fala em grana, o senhor está falando em multa, teve todo aquele imbróglio, mas você acha que pegou no eu sou maior do que isso? E não é, né? Eu não tenho a menor dúvida. Foi isso, ele se sentiu maior, veio pedir 100 milhões de investimento e foi atrás de quem? Do Palmeiras. Aí ele utilizou um coordenador, um gerente que nós contratamos a pedido dele, que é ligado a ele, e esse, né, segundo a informação que a gente teve, ele foi lá oferecer para o Palmeiras, né? Estava esperando o Jesus ir embora o tempo todo para tentar assumir o local, e foi isso. Então ele criou um fato, e eu acho que faltou inteligência para ele. Hoje era para ele, né, óbvio que ninguém esperava essa pandemia, mas era para ele ter iniciado esse campeonato voando,
né? E ele sempre dizia para mim, eu dizia para ele também, eu confiava nisso. Esse ano não é ano para ganhar, é para montar. Ano que vem nós vamos ganhar título. Então a gente confiou piamente que ele continuasse. Infelizmente, dinheiro valeu mais, ele quis ganhar mais e pediu um caminhão de dinheiro para o Palmeiras, não acertou, né? Depois foi para o Atlético lá e acabou se acertando, mas realmente faltou para ele um pouco, no meu entendimento, tá? Faltou um pouco de inteligência, porque ele tinha tudo no Santos, como o João falou, é verdade, ia na praia, andava de bicicleta, jogava vôlei na praia, né? Ele era super popular, né? Chegava no Andava banco, com aquelas motinhos sem o capacete. não, aquilo lá eu brigava com ele, né? Aquelas que a turma chama lá de jabiraca, não sei por quê. Então, eu falei, pô, você vai cair uma hora. Ele disse, ó, presidente, eu sou acostumado. Quem é acostumado, ele viu a primeira vez que ele treco lá, sem capacete. Aí, Mas ele deixou uns discípulos aí, que o Marinho é completamente louco também, hein? O Marinho é uma figuraça. Figura. Não, é inteligente. Maluco, beleza. Maluco, beleza. Agora, todo mundo presidente, você tem problema com vários jogadores, né? Teve com o Gustavo Henrique, parece que o Lucas Veríssimo também está descontente, com o Cueva, o Felipe Aguilar também saiu. Quer dizer, a gente fica sempre em pânico, falando, ai meu Deus, vamos desmontar de novo o time do Santos, né? Os caras... por isso que eu falo, né? Essa montanha de dinheiro que hoje rola no futebol é uma sedução tentadora demais, né? Para mexer com a cabeça do jogador, né? Como é que é essa... Queria que você falasse de todos esses, né? Garotos que estão querendo sair, garotos que saíram, criados no Santos, garotos que estão insatisfeitos, titulares. Olha, você falou tudo. O cara vive o tempo todo com a possibilidade de ir embora para a Europa, né? Até para time brasileiro que está pagando muito, né? Eu vou falar um por um. Gustavo Henrique, ele tinha um contrato dele que estava vencendo. A gente ficou 1 ano e meio. Quando o jogador não quer ficar, não adianta. 1 ano e meio fazendo proposta. Tem tudo isso no meu notebook, tem tudo isso no meu WhatsApp, as trocas, tem tudo. Eu tenho prova. Como eu tenho do São Paulo. E também todas as conversas eu guardo, porque um dia eu vou precisar. Como o Moro agora precisou. Então, o que acontece? O tempo todo, eu fiz uma proposta que era o maior salário do clube. Aí ele falou, não, tá bom, mas deixa eu pensar, eu acho que está na hora de sair, eu preciso respirar uns outros ares. Eu falei, aqui você é titular. Em outros locais você pode não ser, tal, né? Agora, se surgir uma proposta da Europa, eu vou fazer tudo para você. Fica tranquilo. Não, se eu não for embora agora no dia 30 de julho, que tinha fechado a janela, ele falou, até a janela, se surgir, aí eu converso contigo para aceitar uma proposta de fora, da Europa. O empresário não conseguiu e ele fez uma promessa de a gente sentar e acertar. Infelizmente, chegou nessa hora, ele também continuou com essa ideia e quando não quer, não quer. Não é só o Santos. Qualquer jogador, hoje ele tem essa possibilidade de pegar, tocar o contrato dele, no final ir embora para ver se ele fatura mais. Eu acho que é um ledo engano, ele poderia ter ganho muito mais do que ganhou se tivesse no Santos e a gente tivesse negociado ele. É isso que o atleta profissional tem que aprender, né? E aí outro dia até eu fiz uma declaração, né? Não, é falta de caráter. Eu não soube colocar. Eu quis dizer, não teve palavra. Com o Santos ele não teve palavra comigo. Que ele prometeu que ia assinar e não assinou, né? Mas não tive briga com ele o tempo todo. Eu não tenho briga com o jogador. Às vezes a própria mídia inventa isso, né? Um sai e fala, você brigou, eu não briguei com ninguém. Eu não brigo com ninguém. Agora, é uma prerrogativa minha ter um diretor de futebol que eu queira. E não o diretor de futebol achar que ele vai ficar lá, né, fazendo o que ele quer. Não é bem isso. Nós temos hierarquia. Um projeto, nós temos um projeto desportivo agora. O Santos nunca teve.
Agora, em 2019, no final do ano, a gente montou, já vinha montando o projeto esportivo com o próprio Sampaoli. Um projeto sabendo, não temos dinheiro, nós temos que revelar jogador, nós temos que lançar jogador. Depois que ele viu esse projeto esportivo, talvez ele desencorajou a ficar, porque gosta mais de trabalhar com grandes jogadores, trabalhar com o Messi, toda essa turma da seleção argentina, e eu entendo o lado dele também. Mas, voltando aí no Gustavo Henrique, ele resolveu ir embora, né? Usou a imagem do clube, já contratado pelo Flamengo, usando a camisa do Flamengo. Tudo isso foi para o jurídico se acertou lá, não sei como, mas, enfim, foi resolvido o problema. Presidente, o senhor disse... Deus, seja feliz, a gente torce para que ele tenha um grande desempenho. Embora jogador que sai pela porta do fundo do clube, não tem se dado bem ao longo da história. Aí nós temos o Cueva. O Cueva já disse, o Cueva foi um erro. A reação do Cueva não dá para acreditar. E não foi inscrito no Campeonato Paulista, porque a gente tinha 2 etapas para escrever, porque a gente estava negociando com ele, com São Lourenço da Argentina, e a verdade é que aquilo mexeu um pouco com ele. Ele abandonou o clube e foi se entregar foi lá no Pachuca, mas a FIFA fez um registro forçado, a gente concordou, desde que, e a FIFA destacou isso na liberação do arquivo dele, do registro dele, de que o Santos teria direito a uma indenização. Nossa indenização é simplesmente o valor do jogador, né? Hoje estamos aí, estamos entrando agora com um processo com o time do Pachuca para receber essa indenização. Obviamente, do outro lado, também tem o Krasnodar que quer receber. Nós não queremos nada, só queremos que ele pague o Krasnodar para a gente tá bom. O senhor disse o Lucas Veríssimo vai sair também? Lucas Veríssimo, renovamos o contrato. Que entrou essa pandemia, a gente parou com todas essas movimentações, mas é um direito dele, está lá o contrato montado. Mas ele um objetivo da gente negociar o Lucas Veríssimo. Negociar ele com o exterior, porque ele mesmo merece. É um jogador que eu tenho uma grande admiração por ele, amigo, e eu entendo que chegou o momento dele. Por 2 vezes quase nós vendemos ele, né? E agora eu acho que essa oportunidade que está surgindo, que obviamente vai surgir agora na janela, se o futebol voltar a ser operante, com certeza absoluta é um prêmio para ele, e eu acho que ele merece. Ver o lado também, o jogador tem a carreira curta, a gente tem que, analisar ele assim, friamente, o jogador é difícil, ele tem os interesses dele também, ele sabe que um zagueiro, 35 anos, 36, não joga mais. A carreira é muito curta, ele tem que ganhar durante esse período. A gente respeita muito o Lucas Veríssimo, e com certeza absoluta nós vamos ter um bom negócio para ele. Ô Pérez, você disse agora há pouco que você não briga com ninguém, mas as eleições no Santos, quando aconteceram, quando você entrou, foram muito tumultuadas. Lá no Corinthians, nesse exato momento, o barril de pólvora ferve, efervesce. Como é o Corinthians? O Mário Gobi, que até ontem estava de mão dadas com o Andrés, já é a principal oposição, né? Nós temos eleições lá, se eu não me engano, no final do ano, no Corinthians. Como é que está o bastidor político do Santos? A oposição, e a gente sabe que aí, a exemplo do Corinthians, do Palmeiras, não é para amadores, né? Como é que está, presidente? É verdade. Talvez eu até considero a do Santos a pior de todos os clubes. A política. É uma política efervescente, ela, né? De uns anos para cá, ela ficou muito... Primeiro que ganhou uma oposição ao presidente Marcelo Teixeira, que estava há 10 anos no cargo, e aí entrou o Luiz Álvaro e já começou uma divisão muito grande no clube. Não existia. Santos era calmo no tempo do Marcelo. Depois virou uma guerra. E essa guerra não fez bem para o clube. Então, até hoje, é difícil você controlar ou você gerenciar
essa turma que está no Conselho Deliberativo, uma parte. A grande parte do Conselho Deliberativo é gente boa. Tem os velhinhos lá, que são 100 que já são efetivos, uma boa parte são senhores com uma idade igual a minha ou mais, um pouco, mas são pessoas do bem, né? Eu lembro que a gente apresentou o projeto do estádio e eu vi eles chorando. Pô, presidente, pô, precisamos fazer o estádio para o Santos. Você sente que eles são carentes e a gente tem que ouvi-los também. E tem boas ideias essa turma. Experiente, educado, sempre pronto para ajudar. Mas tem lá uns 30, 50 que é jogo duro e que trabalha na imprensa. Então fica dando informação para a imprensa errada. E eles quebram a cara e tem cara da imprensa que continua pegando informação deles, né? Então a maioria das informações são fake para prejudicar. Mas não prejudica, porque não acontece o que eles falam. Sempre Por exemplo, dá o lado errado. Essa semana, quando eu fui trazer... Oi? Não, essa semana apareceu em destaque a notícia de que o Arão, filho do Manuel Maria, né, que treinou as categorias de base do Santos, disse que conversou com o senhor, falou que tinha bandido na diretoria do Santos. Isso procede? Como é que é? Essa notícia Não, isso bandido é a forma de reagir, né? Na verdade, ele estava na base do Santos, foi respeitado o tempo todo, mas eu estava 3 meses no clube, nós tivemos um novo diretor da base, ele era da base sub-20, e infelizmente foi feita uma reformulação na base, que precisava. Tinha categoria com 70, 80 jogadores. Como é que você escala um plantel com 70 do sub-20? Nós tínhamos 23 que custava para o Santos, entre salários e obrigações sociais, 1.300.000, 1.500.000 por mês. Então, nós prometemos que íamos acabar com o sub-23, a gente acabou o ano passado, em 18 não conseguimos acabar, e a gente fez uma limpeza, a base já está mais equilibrada, e ele era da base. Só que ele encontrou comigo no aniversário do Pelé agora, ano passado, uns meses atrás, aí, foi em setembro do ano passado. Outubro. Não, setembro. Outubro. E aí, lá ele falou comigo, não falou que era bandido, ele não falou para mim em momento nenhum desse negócio de bandido, coisa que o valha. Ele falou que ele estava, os caras me sacanearam, não sei o quê, mas é normal, quem sai sempre é sacaneado, né? Claro. No futebol, por exemplo, isso é fato, né? O cara vai embora, ele sai reclamando, né? Então, mas nem conversei com ele, não fui nem eu que demiti ele. Tem uma base, desde o começo eu montei as áreas. Até um probleminha, não sei se para todo mundo, mas para mim... Sim, João, mas ele já volta mas faz parte da internet, do dia a dia. Mas o ambiente lá, né, João? O presidente acredita que está nos ouvindo, daqui a pouco ele volta. De fato, quando a gente levanta uma ou duas bolas que a gente escuta, alguma coisa acontece debaixo da Vila Belmiro que não só a arte do futebol, né? Me parece que o tumulto político anda junto ali, né? Sempre. O presidente citou um detalhe aí que eu considero relevante, não é questão de defender esse ou aquele, né? Ficar de um lado ou do outro, né? A gente quer ver o clube da gente bem. Voltou, presidente? Voltou. Eu acho que você citou um negócio interessante aí, estava falando para o Rodrigo. Para quem está de fora e não jogou bola e tal, pode imaginar assim, puxa, a situação é uma malandragem, a conversa é baixa mesmo, né? Sacanagem, pô, filho da mãe, né? Aquele canalha me traiu. Quer dizer, eu acho que é uma coisa, quem jogou bola, né, sabe que, ou frequentou vestiário, trabalhou como repórter e tal, sabe que o futebol é nesse nível, né? Não é uma coisa de, meu amigo, por gentileza, gostaria de propor,
é palavrão, é tal. A coisa não é como muita gente imagina, né? Olha, você não vai acreditar, eu não conhecia o Arão. Não Eu conheci conhecia. no aniversário do Pelé, agora em outubro. Que ele estava no museu, me ligou, pô, vem para cá. Peguei, fui para lá, dar um abraço nele, nós demos uma placa, demos uma camisa 10, ficou todo feliz, agasalho, tudo pro Pelé, né? E ele é um cara especial, né? Pelé é a nossa maior marca. Estamos aí em negociação para ligar as duas marcas também. Tem coisa boa acontecendo. É aquilo que eu te falei, o futuro do Santos está no exterior, não está só no Brasil. Opa, maravilha. Agora, tem que acertar um monte de coisa, né? Estão te cobrando pelo Felipe Aguilar também, que já saiu do Santos, é isso? Foi pro Curitiba? É. Não, foi para o Atlético Paranaense. Pro Atlético Paranaense. Nós atendemos 50% dele, do Atlético Paranaense. Entrou um dinheiro que também ajudou a gente a pagar as contas. E tem duas parcelas atrás. Agora, outra parcela venceu, tem duas, então. Mas tinha uma de dezembro que nós não pagamos, para honrar todos os compromissos com o jogador. E a gente deve para o Atlético Nacional duas parcelas de $375 mil. Mas isso está controlado para pagar. Agora, a primeira venda que a gente fizer, com certeza absoluta, vamos pagar. Falamos com o presidente do Atlético Nacional. Ele disse, a gente tem que cobrar porque é estatutário, os caras cobram por isso. Mas ele entendeu a situação e ele tem para receber também do Palmeiras. Todo mundo sabe, né? Então, e contratar, presidente? Oi? Tem alguma surpresa, assim? O Santos vai, quando voltar ao futebol, vai ter um centroavante goleador, um meia genial? Eu sei que o dinheiro está curto. Não, o dinheiro está curto, mas se surgir uma oportunidade, tiver a altura do clube, o Santos é um clube... Aliás, até essa semana saiu um ranking que o Santos é o segundo time com melhor performance dos últimos 20 anos, 15 anos, desde o início dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. É impressionante. A gente só perde para o São Paulo por poucos pontos. Por quê? Porque sempre tem uma colocação boa. Até eu mandei para o Fernando Manuel, falei, Fernando Manuel, lá da Globo, falei, tá vendo? Olha aqui, a gente não é só na performance, também não é só esse campeonato, a gente tem uma performance sempre... regular, né? Bem, sempre ali entre os 5. O João está falando em contratações aí, eu tenho informação, você sabe que eu fico aqui mais sediado em Araraquara, na minha ferroviária, aqui, ó. Aqui é a ferroviária. Opa! Também. Tem informações... Eu sou de perto lá de Araraquara, viu? Eu sei. Eu tenho informações aqui de Matão, o senhor sabe bem do que eu estou falando, o Pituca recebeu já sondagem, não, recebeu proposta do Corinthians e está indo embora para a Europa, presidente, porque proposta não falta para ele, né? Então é valorizando, Diego. Mas aquilo que está supervalorizado, não existe jogador negociável. Não existe. O que nós queremos manter de qualquer forma, talvez seja o Soteldo, até porque decide e tal. Mas não existe negociável. Hoje, na pandemia, e a situação que a gente atravessa, com certeza absoluta, não há inegociável. Se vier uma proposta à altura do Santos, à altura do jogador também, com certeza absoluta, nós vamos estudar com carinho aí para fazer a transação, né? Mas temos aí, a gente está de olho em vários jogadores, e nunca para de ver. A gente tem um departamento de análise de desempenho, que é o Bebeto, veio do Flamengo, do Corinthians, veio para o Santos, está guardando o Santos com a gente. De novo, tivemos problemas de jogadores no mercado. De vez em quando, bom, está todo mundo sujeito a isso, né? Nessa nova fase da TV, né? A TV agora é no celular, né? Você falou do Pelé, eu quero ilustrar aqui, ó, com algumas... Eu tenho muita coisa do Santos, muita coisa do Pelé. Eu quero mostrar aqui algumas coisas que eu separei. Esse aqui é um placar de 1973. Ele alertando o Zagallo para a Copa de 74. Cuidado, Zagallo. Essa aqui é a placar número 1.
Nossa, Aqui, número 1. Número 1. Caramba! É a primeira, João? Primeira, tá aqui, ó. Poxa, Revista Semanal vida. Esportiva da Editora Abril, número 1, 20 de março de 1970, e o Pelé dando a receita para ganhar a Copa e já empunhando uma cópia da Gilles Rimet. Ou seja... Isso aí você fica depois... rico, porque você vai valer muito dinheiro, hein? Pois é. Aí, olha, presidente, quero mostrar isso aqui, que eu sei que você vai... Você não vai chorar, hein? Olha aqui, ó, que coisa linda. Meu Deus do céu. Os donos da bola, com o antigo Parque Balneário... Manuel Maria, Lima, Toninho Guerreiro, Pelé e Edu. Em cima, Carlos Alberto Torres. O outro, deixa eu ver aqui, que não me lembro bem, o Orlando. Clodoaldo. Não, Clodoaldo está do seu lado esquerdo. Rildo, Aqui, Clodoaldo, Cláudio, goleiro Cláudio. Então, aqui está o Rildo. O zagueiro Joel, Carlos Alberto Torres, esse que eu não me lembro quem era. Rildo, Clodoaldo, menininho, Cláudio. Isso. Joel, Ramos Delgado e Carlos Alberto. Ramos Delgado, queria lembrar. Foi até agora... fiquei triste, porque trabalhei com o Ramos Delgado no Santos. Poxa, olha aqui, bacana. ó. 1000 semanas de emoção, quando a placar, o número 1000 da placar, também com o Pelé na capa. E isso aqui, olha, eu acho que pouca gente tem. Toda vez que eu mostro isso aqui ou falo para alguém, as pessoas falam, mas aonde que você conseguiu isso aqui? Isso aqui eu era aluno do ginásio em Pederneiras, na cidade entre Jaú e Bauru. Um dia, Sim. O professor Wilson, que era o diretor da escola pública lá de Pederneiras, entrou na sala acompanhado de 2 ou 3 pessoas carregando uns pacotes e falou assim, olha, o Rotary Club de Pederneiras... o Lions Club de Pederneiras, 12 de outubro, Dia da Criança, 1967. Ele falou assim, está distribuindo para vocês, alunos, o álbum da vida do Rei Pelé e cada um recebeu também um maço de figurinhas. O problema é que ninguém conseguiu completar o álbum, mesmo fazendo as trocas, porque não tinha figurinha para vender, né? Foi uma distribuição... Mas é um álbum de figurinhas. Olha aqui, ó. Poxa, que bacana, nossa. Contando, é a vida do Rei Pelé contada por fotografias. Ele cortando o cabelo no seu barbeiro aí como é o nome dele? Olha, tem fotos do Dondinho, né? É um negócio maravilhoso. Olha, tem ele até com a camisa do Vasco da Gama aqui, ó. Ah, que bacana. Então, essa bola aí com o Vasco da Gama foi um jogo em que o Santos foi campeão mundial no Rio de Janeiro, em 63, e todo o Maracanã foi lotado, mais de 200 e poucas mil pessoas, quase todo mundo em pé, as bandeiras de todos os times, todos do Rio de Janeiro. E aí, o Santos foi campeão mundial, foi uma baita festa, e o Santos ficou, né, nós temos que fazer uma homenagem para a torcida do Rio de Janeiro. E aí o Santos foi no Rio, cada jogador entrou com uma camisa de um time. E o Pelé... Eu tenho essa foto também. Tem, essa é linda. Só um detalhe, eu sou muito mais novo que vocês dois, com todo o respeito, e aliás, eu queria ser mais velho para ter vivido o tempo com vocês. Eu morei muito tempo no sul de Minas, e eu cobria pela TV que eu trabalhava, claro, a cidade de Três Corações, né? E o pai do Pelé jogou no Vasco de Três Corações, então muito provavelmente o Pelé queira ter feito uma homenagem para o Dondinho. Também descobri nessa época, João, o Pelé ele nasce em 21, mas é registrado em 23. E aí eu fui buscar a certidão de nascimento. Então, pequenas relíquias, né, que formam esse relicário imenso, que é o cara do outro planeta, como diz o Pepe, etc. Cada vez que a gente fala do Pelé, o mundo se arrepia. E a gente fica meio sem entender às vezes, viu, presidente? É verdade. Pelé... Não, mas a história, ela... Olha, quem não preserva... Agora a gente está digitalizando todos os documentos do Santos, né? E, aliás, já
faz 2 anos que a gente já vem digitalizando. Nós criamos um grupo de historiadores, que o Digunha é o chefe desse grupo, também do Memorial, e a história está sendo recontada, né? A gente, quando entrou, você tinha súmulas jogadas dentro do banheiro, inativo. Aí nós lembramos, cara, pelo amor de Deus. Aí houve um trabalho de um historiador, não me lembro o nome dele agora, mas ele fez um trabalho de recompor toda essa... Então, hoje a gente tem todos os jogos do clube, que o clube fez, todas as excursões, as escalações, os juízes captaram, né? Eu tenho até uma historinha, se der tempo aí, mas eu tenho uma historinha que eu fui assistir a estreia do Edu, aqui no Pacaembu, era garoto, já era, tinha lá os seus 15, 16 anos, e eu me lembro, eu assisti junto com Mauro Ramos de Oliveira, Peirão de Castro, Otem Aires de Abreu e Galvão Bueno, que era da Gazeta, né? Então, eu me lembro que um dos gols isso gravou para mim, um dos gols do Edu, nessa vitória, se eu não me engano, contra o Bangu, eu me lembro que o Mauro Ramos falou, esse clube tem um desse tamanho, pô, o Negão tá parando, já tem outro chegando. Essa fase do Mauro Ramos de Oliveira nunca mais vou esquecer na minha vida. Elegante, zagueirão. Não, né? Pense bem, quando o Zito para, aparece o Clodoaldo. Quando o Pepe para, aparece o Edu. Além dos fenômenos que o Santos produziu em décadas diferentes, né, como o Robinho, o Neymar, e tantos outros jogadores, né, Juari, cada um num determinado momento, quer dizer, a história o Pelé parece que contaminou, no bom sentido, contagiou, né, a Vila Belmiro com a sua genialidade, e é aquele time fantástico, né, Mauro, Gilmar, Zito, Mengalvio, Coutinho. O Santos teve eu era pequeno, o Santos teve um jogador que chamava Vasconcelos, né? Você vê que gozado. Eu era fã do Vasconcelos. E depois é que me tornei que o Pelé começou a jogar, foi para a Copa, aí eu virei fã do Pelé. Mas eu era do Vasconcelos, quebrou a perna, jogador fenomenal. É uma história bonita de vida, o Vasconcelos. Bom, o Santos tinha grandes jogadores antes do Pelé começar também, né? O Santos, a história grandiosa do Santos, é claro que o Santos lá na primeira metade do século passado teve jogadores como o Feitiço, como o Araquém, né? Não, todos eles, né? Mas assim, em 1955... Omar, a linha de 35. 35 era Omar, Siriri, Camarão... Não, Araquém, Camarão e Evangelista. Né? Essa era Isso eu não me lembro. Não, eu sou apaixonado. Claro, tô brincando. Né? Eu também às vezes eu me pego lendo a história do Santos, vendo aqui. Eu tenho uma caixa cheia de coisas do Santos. Enfim... Mas a história de conquistas do Santos começa em 55, no ano que eu nasci, né? Quando o Santos conquista o Campeonato Paulista, e aí Pô, presidente, para falar do Santos, a gente precisaria arrumar Nós temos que um dia almoçar, né? A gente leva o Rodrigo junto com a gente, para ele ficar ouvindo essa história, ele é mais novo. Não, e a gente recruta lá. Também conhece muito, eu conheço. A gente recruta lá se bobear, dá aula pra gente, viu? Imagina. Presidente, amanhã, dia 11, dia 2, olha, eu estou perdido no tempo. O Santos me faz perder o tempo e o espaço. Dia 2 de março, completam-se 10 anos, o João está falando aí das glórias, 10 anos do último título, ou do primeiro título do Neymar no Santos, que é aquele timaço do Dorival Júnior, montou junto com o Neymar e principalmente Neymar e Ganso, né? Eu não quero ser injusto aqui com os outros jogadores, mas como é que está essa relação com o Neymar? Como é que isso está sendo levado em conta? 10 anos do primeiro título do Neymar, que de fato, depois do Pelé, eu sei que tem Robinho e tal, o João talvez torça o nariz eu falar isso, mas depois do Pelé é o Neymar o jogador
do Santos, né? E como é que está isso, presidente? Olha, eu tenho, eu falo isso pessoalmente, um grande carinho pelo Neymar. Ele é um menino da vila, levou o nome do Santos para a Europa, para o mundo, né? Ele nunca negou que é santista, é torcedor do clube. Agora, nas férias de final de ano, ele parou na frente da Vila Belmiro, tirou uma foto. Eu tinha que vir aqui no templo. Quer dizer, é o tipo da coisa que você vê que ele tem uma paixão. Existe, sim. Nós temos uma pendência e eu fico muito aborrecido com isso, mas o Modesto Roma, que foi a última gestão, ele processou o Neymar e o Barcelona. E eu acho que tem uma regra, né? Eu talvez esteja enganado, mas tem uma regra. Você nunca deve processar ou colocar na justiça, qualquer que seja a justiça, se é da FIFA, se é a brasileira, é do judiciário brasileiro, não importa. Um ídolo como ele não se processa. Poderia processar, como estamos processando com razão, o time do Barcelona. Até porque a transação foi estranha, tem uma série de coisas. A gente está pedindo uma indenização lá, mas eu estou louco para terminar esse processo, né? A primeira instância perdeu, nós recorremos, porque a gente também tem um estatuto estatutário, você não pode dispensar esse tipo de... Uma vez criado, você não pode abandonar, mas eu tenho... Assim, ele melhorou muito a relação com a gente. Eu fui chefe da delegação da seleção brasileira agora nessa Copa, em Londres, né? Fiquei lá em Londres, no centro de treinamento do Tottenham, e até a Áustria, da Áustria eu voltei para o Brasil, e aí eles seguiram a Copa. Aqui estava efervescendo aqui o Santos, você tinha invadido o CT, então eu tive que voltar. Não teria ido até a Copa. Mas falei com o Neymar. No começo eu vi que, né, existia um distanciamento, mas me aproximei para entender que há coisas que você não pode abordar, até por uma questão que hoje lá na FIFA, o que acontece na FIFA? O Barcelona fala que o culpado é o Neymar fala que é o Barcelona, dessa transação que houve, né? Então, e o lesado foi o Santos, né? Mas eu tô louco, agora marcaram para o dia 10 de junho, já é o final, eles vão dar a palavra final. Eu tô louco que termine isso, bem ou mal, termine, porque o Neymar tem que estar com o Santos. Eu sei que tem algum... Né, a torcida às vezes é ressentida. Não, o Neymar virou a cara. Não, o Neymar nunca virou a cara para o Santos. O Neymar é apaixonado pelo Santos. Então, ele vai nas festas, ele fala do Santos, todo lugar, né? Eu me lembro que lá na seleção brasileira ele passava... Um dia estava conversando com o Tite, falando dos jogadores do Santos, né? Essa coisa de revelar jogador, que também o Tite se apaixonava por isso. E ele passou perto e falou, não, é água. A água lá de baixo é diferente. Então, e ele falava assim, brincadeira, presidente, vamos aqui. Lá tinha aqueles carrinhos que você andava, né? De golfe, aqueles. Então, volta e meia, ele pegava um para ir para o treino e eu ia junto com ele. Então, é uma pessoa maravilhosa. É um menino, gente. A gente tem que entender. Ele não ele não é um menino, mas ele está amadurecendo, né? É um processo... Ele não é um menino, desculpe, mas ele está amadurecendo agora e acho que quando tiver mais velho e tal, vai ter os pés mais no chão. Ele ainda tem atitudes de menino, mas, enfim, vamos outra hora falar do Neymar. Olha, eu fiquei curioso com esse almoço. Quando terminar essa pandemia, você está escalado para nos pagar um almoço aí em Santos. Quer dizer, a gente racha, vai. O Santos não queremos atrapalhar as finanças do clube. Imagina. Olha, faço questão de você, Rodrigo, né? De vocês irem, e o Juliano, né? Também o pessoal da retaguarda. A Juliana. A Juliana, leva a Juliana também. A Juliana, tá o nome dela, né? Mas é o rapaz aí. Vamos marcar, né, Rodrigo? Vamos marcar lá um almoço, lá na Vila Belmiro. A gente vai comer lá no CT, com os jogadores, tudo para vocês conhecerem o que a gente arrumou. A Vila sofreu agora, né? Completamos 2 reformas, a Vila está maravilhosa. Mesmo assim,
Nós não perdemos nossos sonhos de fazer um novo estádio lá, um estádio que seja a nossa, porque lá é a nossa meca, então tem que ser uma coisa bem diferente, né, para agradar o torcedor e também para trazer a curiosidade dos visitantes que vão em Santos para ver o que nós vamos fazer da Vila Belmiro. Isso é uma... Eu vou continuar lutando, mesmo quando sair de presidente, eu vou continuar lutando para que a gente tenha esse estádio. É um sonho meu, né? Mas é um sonho nosso. Eu torço muito pelo sucesso não só do Santos, de todos os clubes brasileiros, que o futebol brasileiro tenha projeção internacional, como teve no passado, que sejam negociados os nossos jogos, que os nossos jogadores sejam valorizados, que os clubes acertem as suas dívidas, né, porque é uma paixão do brasileiro, não dá para a gente viver sempre assustado, né, com o volume da dívida de cada clube. Lamento muito que antigos dirigentes tenham lesado clubes brasileiros, né, deixando dívidas astronômicas aí para os seus sucessores e tal. É uma vergonha do futebol. Sei que tem gente que não respeita ainda as regras do Profut. A gente precisa ir depurando esse tipo de administração. Torço por tudo. Agora, sinceramente, eu acho uma loucura, nós vamos deixar essa conversa para outra hora, essa história de estádio novo em Santos. Acho que a Vila Belmiro é uma joia, está linda. Se as estruturas dela forem conservadas por causa de maresia, de umidade e tal, se ela garantir segurança estrutural para os seus frequentadores, a gente sabe que o público nos Jogos do Santos não é muito grande e tal, eu acho que seria uma aventura muito perigosa. O Santos ia ter não haveria história, não haveria... Seria um estádio como tantos outros, que as pessoas visitariam. As pessoas já conhecem os estádios por causa de Copa e tal. Não sei se seria uma atração. Acho que a Vila Belmiro, sim, é uma atração, deve ser aberta para visitações. Não, mas é por isso, viu, João? É por isso que a ideia é fazer lá sem colocar um tostão. Nós estamos viabilizando sem colocar um tostão. Olha, isso só acredito vendo. A hora que depois, eu espero estar vivo, né? Você é mais novo que eu, você vai estar com certeza. Você, Rodrigo, com certeza vão estar vivos, mas vocês vão ver o que vai sair ali. É algo diferente de tudo, você vai mudar de ideia. É a Vila, é a nossa meca, já no novo formato moderno, tem que ser moderno, numerado, com outro tipo de concepção. Mas isso, mais para frente aí, não fosse, a gente já estava rodando isso bem mais adiantado. Mas é isso que eu queria dizer para você e dizer o seguinte: o Santos tem jeito, o Santos não está quebrado. Se for a situação do Santos quebrado, então todos estão quebrados, sem nenhuma exceção. Sem nenhuma exceção. Tem dificuldade? Obviamente que tem. Claro que tem. É aquilo que eu te falei. É você pegar, né? Você pegar um tanque de combustível, um avião, e atrás vem o outro. Uma mangueira, você tendo que injetar gasolina nele também. Aí um tanque vira meio aqui. As dificuldades são grandes, e não é só a gente. Todo mundo, no futebol brasileiro, pega, vive da gestão anterior, não é desculpa nenhuma. A gente vai entregar o clube melhor do que recebeu, né, com muita coisa boa que aconteceu. E eu acho que o maior avanço foi a profissionalização. Essa foi 100% boa, né? Hoje nós temos menos da metade de funcionário que a gente tinha. Você tem uma ideia, nós gastávamos 75 milhões de reais ano. A gente gastava, sabe com o quê? Com a área do administrativo. Hoje nós gastamos 23. Você vê, muita coisa está arrumada. O que aconteceu é que nós fizemos investimentos, mas ganhamos ativo. Quando assumimos o clube, a gente não tinha 1 ou 2 ativos. Hoje a gente tem 8, 9 ativos para vender, que está aparecendo gente querendo comprar. Quer dizer, hoje a gente tem um ativo que, se a gente vender esse ativo pelo que ele vale, nós zeramos a dívida, sem contratar jogador. Isso eu provo, né? Então, e temos outros projetos que estamos fazendo aí, mas isso é para outra hora, contigo, né? A gente marcar.
Mas, olha, está combinado esse almoço em Santos, lá no CT, para você ver que o CT também está uma joia. Pérez. Tem cuidado. Maravilha. O João vai encaminhar, o João, esse adorável canalha, vai encaminhar o final da conversa, mas você sabe que eu queria, antes de terminar, citar dois caras que, para mim, são referências numa arte, que é a arte de perguntar, né? Um é o João, e não falo isso porque eu estou do lado dele, não falo porque sempre foi no esporte, né? E o outro é o Antônio Abujanra, né, que fazia tantas coisas, né, sendo a última delas o programa Provocações na TV Cultura. Então, vou citar o Abujanra aqui para finalizar a minha parte e deixar o João conduzir o final dessa conversa maravilhosa. Você está tão à vontade, mas tão à vontade, que citando o Abujanra, eu queria te pedir para falar aquilo que você nunca falou em lugar nenhum. E do jeito que você quiser. Legal, Rodrigo. Ele gostava de perguntar o que é a vida, né? Prazer em conhecer o pessoal. É verdade. Não, o João Carlos, ele dispensa qualquer comentário, né? Esse é um... O torcedor do Santos ama, né? O canalha, né? É impressionante. Aí sempre falava para mim, mas não conhecia, né? Eu conhecia de ver o programa Bola da Vez e outros programas, né? Mas eu não conhecia pessoalmente. Eu participei do Bola da Vez lá e fui muito bem atendido, uma pessoa espetacular, e tive a melhor das impressões do João, um santista de verdade, né? A preocupação que ele demonstra do Santos é a mesma que eu, às vezes, não durmo, que eu sei das dificuldades. A única coisa que eu falo para vocês é o seguinte: o Santos teve presidentes honestos? Teve. Você nunca é o único. Mas, graças a Deus, 18, 19 e 20, pode falar o que quiser. Erros acontecem. Eu não terceirizo o erro. Se eu autorizei, se eu concordei, o erro é meu, né, do presidente. Mas nós tivemos muito mais acertos do que erros, e graças a Deus de consciência limpa. É uma coisa que eu deito, boto a cabeça no travesseiro e durmo tranquilo, levantando e dizendo: eu fiz o melhor. Ninguém levanta de manhã para dizer: eu vou errar. Eu não acredito que existe esse ser humano. Todo mundo levanta de manhã para acertar. E por isso que eu digo, uma gestão é de acertos e erros. O que não pode é erros em que você, nos documentos, já pega a sacanagem. Como a gente pegou mais de 50 processos aí, está na justiça, né? Está na nossa comissão de inquérito de sindicância, e nós não tivemos piedade. Eu acho que o cara que quer roubar, ele entra... Vai roubar em outro lugar. Maravilha. José Carlos Pérez, presidente... Eu digo que o presidente tem que ser goleiro, não pode deixar passar a bola. De vez em quando passa uma, né? José Carlos Pérez, presidente do Santos Futebol Clube, desejamos a você toda a sorte do mundo na administração dessa joia do futebol mundial, nessa entidade que é o Santos, e agradecemos muito a sua presença aqui, lembrando que, infelizmente, tem gente nesse país que acorda para azucrinar e para estragar e para fazer errado, para encher o saco da gente, mas outra hora a gente fala deles aí. Grande abraço, muito obrigado, Pérez. Muito obrigado, João. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos, né? E dizer que eu sempre estou à disposição, e fica combinado aqui como compromisso para ir na vila lá. Nós vamos lá no Memorial, levar o Rodrigo. O Rodrigo já foi no Memorial? Muito, presidente. Já andei muito aí pelas vilas de Santos. Então tudo bem, mas não é novidade. Mas nós vamos juntos aí tocar, e certeza absoluta que nós vamos fazer um grande almoço e vamos contar muitas histórias lá. Opa, maravilha. Valeu, Rodrigo. Um grande abraço a todo mundo que nos acompanhou. Uma satisfação imensa poder conversar com grandes figuras do futebol brasileiro. E, para mim, particularmente, falar do Peixe é um prazer enorme. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.